Olá, meu nome é Laís Lacerda. Eu sou a Carol Silveira. Nós somos o Reparto-me. E hoje é quarta-feira, dia de Entrevista Reparto-me. Como vocês puderam perceber, quarta passada, onde a gente prometeu que a gente ia começar um novo bloco de entrevistas, nós não lançamos esse vídeo porque a pessoa que nos ajuda a editar esse vídeo, que é a Bia Portugal, um beijo, Bia, ela teve mastite, enfim, coisas do puerpério. Então, nós estamos aqui para falar da vida real da maternidade, da vida real do puerpério, de como as coisas são. E falando em puerpério... Isso aí. Hoje, então, começa um novo bloco de entrevistas do Reparto-me, que foi feito em parceria com a Nanda Perim, autora do blog Psimama e psicóloga. Nós tivemos uma conversa maravilhosa com ela sobre o que é o puerpério, como uma mulher que está gestando pode se preparar para este período, como a família que está próxima dessa mulher pode ajudá-la da melhor forma possível. Foram informações valiosíssimas, um conteúdo de altíssima qualidade que nós traremos para vocês aqui no nosso canal. Queremos desde já agradecer a Nanda por todo o carinho e pela disposição em nos receber e dizer a vocês que vale a pena acompanhar esses vídeos. Então, com vocês, a primeira parte do nosso bloco de entrevistas com Nanda Perim falando sobre o puerpério. Aproveitem! Aproveitem! E meu nome é Laís Lacerda. E eu sou a Carol Silveira. Nós somos o Reparto-me. E hoje é quarta-feira, dia de Entrevista Reparto-me. Estamos aqui com uma pessoa super especial, né, Carol? Isso. É mãe, psicóloga e criadora do blog Psimama. É a Nanda Perim. Nanda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. É uma honra para nós ter você aqui conosco. Obrigada, gente. Falando de um assunto tão precioso, tão caro para nós como o puerpério. É um assunto muito importante mesmo e cada vez maior, né? Antigamente não se falava muito, esse ano eu estou vendo um movimento maior com relação ao puerpério. Então é um assunto que está super começando a ser mais falado. Então é legal a gente fazer um vídeo explicando bastante sobre isso. Então vamos lá, a gente queria que você falasse um pouquinho pra gente o que é o puerpério. Ah, sim. Bom, o puerpério na verdade, o pós-parto, a partir do momento que o bebê nasce, a mulher passa a ter tanto uma questão hormonal quanto uma questão de mudança de vida. Ela passa por um momento da vida dela e que a gente chama de puerpério ou de pós-parto, que segundo a teoria da Laura Gutman, que é a teoria que eu sigo, que eu estudo, pode ir até os 2 anos, iniciozinho da verbalização e da construção de eu do bebê. Então a criança começa a entender que ela é diferente da mãe, ela é um ser separado da mãe, e aí o puerpério começa a terminar quando essa fusão emocional é desfeita gradativamente e a mãe passa a retomar a vida enquanto ela só, né? Então até mais ou menos os 2 anos a gente ainda chama de puerpério. E a mulher passa por mudanças emocionais nesse período, né? Isso, aí então no puerpério a gente fala que a mulher passa por uma loucura necessária, né? Que é um momento em que ela tem uma série de mudanças. Então você imagina que a mulher ela passa 9 meses, o corpo dela mudando, né? Até ela chegar ao ponto de parto. E da noite pro dia ela não é um corpo gestante mais, né? Da noite pro dia, entre aspas, né? De uma hora para outra. Então, tanto a questão hormonal, né? Dos hormônios, ela ainda tá com bastante hormônio do parto, né? Se for um parto natural, normal. E se não foi, ela está ainda superando a cirurgia, da cesárea. Ela tem os órgãos voltando gradativamente para o lugar, o sangramento pós-parto, que pode durar até quase 1 mês. Uma série de questões fisiológicas que causam então essa TPM forte que a gente fala. Ao mesmo tempo, ela tem uma mudança enorme de vida, que é a chegada desse bebê, independente dela ser mãe de primeira, segunda ou terceira viagem, porque cada viagem é uma viagem diferente. Apesar de que a da primeira viagem é geralmente, pela experiência, um pouco mais intensa, porque é a primeira, você não sabe o que esperar e tudo. E dentro disso tem a questão da privação de sono, né, que uma parte das mulheres, não são todos os bebês, mas a maior parte das mulheres passa, e toda
a superação desse parto, que aqui no Brasil acontece muito frequentemente da pessoa ter que, de uma forma ou de outra, se recuperar do parto. Seja pelo luto do parto que ela desejou e não teve, seja por estar se recuperando de uma cirurgia ou de um parto normal mais difícil, enfim. Quando o parto vamos supor, 100% dentro do esperado, excelente e tudo, a pessoa ainda tem alguma coisa do parto, algum resquício do parto para liderar, talvez para entender que passou por ele. Então, independente do parto que foi, uns mais, outros menos, mas precisa de um tempo de processos, você processar o parto, o processo de trabalho de parto, né? Então, o puerpério ele começa com essa superação e passa para as novidades, a criança, conhecer essa criança, compreender a nova rotina, compreender a nova função, né? Seja ser mãe, é uma nova função, ser mãe de 2 é uma nova função, ser mãe de 3 é uma nova função. Então, porque as pessoas elas acham que quando a gente fala de puerpério, a gente está falando para as mães de primeira viagem. E nós estamos falando para mães, né? E também para pais, e vós, e tias, e amigos, e todo mundo que vai participar desse momento de uma forma ou de outra. Perfeito. A gente está ouvindo muito duas expressões, baby blues e pink. São a mesma coisa, são diferentes? Fala um pouco mais sobre então, isso. o baby blues, na verdade, o que acontece? A gente tem essa loucura necessária, ela é muito mal interpretada. E, na verdade, a gente tem na cultura ocidental uma idealização muito grande da maternidade, né, que é uma coisa que está diminuindo, mas quando a gente vê nas redes sociais um movimento grande, a gente esquece que é um movimento grande que está acontecendo nas nossas redes sociais. Né? Na minha timeline tem muito isso, então a gente acha, nossa, mas é o mundo inteiro. E aí você sai na rua e você percebe que não, que são as páginas que nós seguimos e as pessoas que nós temos de amigos, mas que não é todo mundo. E que tem uma grande maioria que não está tendo acesso a nenhuma dessas informações. Uma enorme maioria. Então essas mulheres durante a gestação, e é uma coisa que está na literatura da Laura, durante a gestação, a mulher é colocada num lugar de idealização de infantilidade que cria uma expectativa irreal com relação ao parto e com relação à puerpério, à maternidade. E essa expectativa irreal, ela fica clara, por exemplo, quando você analisa o quão supérfluo são as maiores preocupações das grávidas, que é quartinho, é roupinha, é se eu lavo ou não, enxoval. Você conversa com uma grávida, principalmente de primeira viagem, você vê que os temas que mais preocupam são coisas muito, muito, muito pouco importantes no pós-parto. Então, esse é o nível de inocência, esse é o nível de expectativa irreal que alcança. E quando chega, então, o parto em si, né, e quando chega no pós-parto, essas mulheres geralmente passaram 9 meses sentadas num trono de ouro, sendo recebidas, aquela barriga sendo beijada e abraçada, e da noite para o dia elas são destronadas, completamente destronadas, e colocam o bebê no trono muitas vezes, e a mãe vai ali na sarjeta jogada em algum canto, e o olhar fica voltado para os sentimentos que essa mulher tem estando ali naquele lugar, e não no lugar que ela está. Então as pessoas dão nomes para isso, falam que né, e geralmente há uma cobrança social de que elas estejam muito bem. O seu filho é saudável, ou né, o seu filho também. Você tá triste. Você não deveria. E aí começam a usar o deveria em vários momentos, nos famosos pitacos, que fazem com que essas mulheres se sintam menos e menos e menos cada vez mais, quando na verdade elas estão passando por um processo absolutamente normal. E fisiológico e totalmente compreensível. Compreensível. Então, acaba que a própria Laura diz a Laura diz que não existe depressão pós-parto. Ela fala isso com essas palavras. Na palestra dela esse fim de semana que eu fui, ela soltou exatamente essa frase. Ela disse: depressão pós-parto não existe, vocês já entenderam? E ela ficou esperando a gente concordar, porque é muito mais uma questão do que se está esperando nessa mulher do que o que ela está sentindo, né? E aí, a partir do momento que você começa a patologizar uma coisa que
normal, não é doença, isso, que faz parte do processo que ela está passando, você piora um pouco os sentimentos dela, porque ela, além de estar sentindo que ela está ficando doida, ela está sentindo que ela é a única do mundo que está passando por aquilo. Você percebe também nas suas clientes Isso. que a cobrança, além de ser externa, é interna? Eu não tenho direito de estar triste porque eu estou me sentindo essa assim, construção, ela é social com todo mundo, então inclui a própria puérpera, a própria gestante, né? Ela está dentro dessa construção. Ela mesma acha que tinha que estar... Eu já tive várias mulheres vindo falar para mim que elas queriam estar muito diferente do que elas estão. E aquela sensação de que, nossa, eu deveria... não era para isso aqui ser a melhor época da minha vida? Né? Não era para eu estar olhando esse bebê e estar tocando sinos aqui atrás? Por que não está tocando sino nenhum e eu não estou ouvindo? Né? E aí você diz, não, porque esses sinos, eu não sei quem já ouviu, mas não conheço também. Não conheço esses sinos. Você poderia falar pra gente alguns sintomas desse período de Baby Blues? Então, o Baby Blues, na verdade, é um nome que foi dado para isso. Né? Essa fase normal, isso, fisiológica. Então, eu sugeriria, inclusive, a gente não chamar de Baby Blues, chamar de puérpero, né? Pós-parto. Então, a minha sugestão, o que eu sei que a gente pode considerar completamente normal é a pessoa achar que ela se sente numa TPM forte. Então ela fica com as próprias características exacerbadas. Então você vê uma pessoa chorona, fica muito chorona, uma pessoa estressada fica muito estressada, uma pessoa impaciente fica muito impaciente. É como se colocasse uma lente de contato, né, uma lente enorme, aumentando essas coisas. Além disso, a mulher fica, como todo TPM, né, fica sensível, ela fica um pouco... as pessoas, quando a gente fala muito de puerpério, principalmente nas mulheres puérperas, a gente ouve muito a palavra solidão. As mulheres se sentem muito sós. E eu vou explicar por que isso acontece. Primeiro que essa solidão, ela é uma solidão necessária, porque o principal, e isso é a coisa mais importante do puerpério, é o seguinte: as mulheres puerperais, elas estão em um momento de fusão emocional com o bebê. O bebê não tem estrutura psíquica, não tem estrutura emocional ainda. Então, todo o emocional do bebê é um conjunto com o emocional da mãe. E aí a solidão, ela se faz necessária para que a mãe mergulhe nessa fusão. Então, para que ela saiba as necessidades que esse bebê tem, ela precisa estar conectada com ele. E é impossível, assim como no parto, você entrar na partolândia, é impossível você entrar na bebolândia se você tem coisas externas te puxando para fora o tempo inteiro. Então essa solidão, ela tem uma parte dessa solidão que é necessária e é muito importante. Só que a forma como isso se dá em algumas famílias faz com que essa solidão seja mal interpretada e ela, ou ela tem 880, ou ela não está só 100%, ou ela está 100% só. E outro ponto muito importante que fortalece esse sentimento de solidão é que a mulher puérpera geralmente é a única puérpera da casa. Muito dificilmente terão duas mulheres puérperas na mesma casa. Então você é a única naquela casa recebendo um monte de visitas, geralmente, com um marido que geralmente, estou falando que na maior parte dos casos, não se preparou, como a mãe não leu, não buscou tanto quanto a mãe e tudo. Então, que coisas que ela está fazendo ali porque ela leu, porque ela viu no curso, o marido está alheio àquilo. Então, é muito só ainda ter que ficar se justificando o tempo inteiro, né? O bebê tá chorando e ela entende o que esse bebê precisa simplesmente porque ela tá conectada e fundida com o bebê. Se ela tem que ficar justificando para alguém que não tá nessa fusão o que está acontecendo, é um processo muito solitário, porque eu só sei. Não preciso te explicar, eu só sei. Como no trabalho de parto, se você está no trabalho de parto, você fica numa posição, né? Uma pessoa vira e fala assim, não, fica nessa posição que deve estar desconfortável. Fala, meu amor, eu só sei que eu tenho que ficar nessa posição, não posso te explicar por que eu estou nessa posição. Então o pós-parto, ele é tão natural e animal quanto o parto.
e essa coisa instintiva, essa coisa e às vezes isso é um pouco solitário, porque as pessoas que estão em volta ainda estão muito cabeça. Muito querendo colocar, como a Laura disse, querendo colocar na planilha do Excel. E você não, você está ali mergulhada naquela coisa, né, animal mesmo, de compreender o bebê e querer atender as necessidades do bebê. Perfeito. Isso é um pouco solitário. Então, solidão, melancolia, sensação de que não vai dar conta, de que está sozinha no mundo, tudo isso são sensações perfeitamente normais do puerpério. Isso, fazem parte do processo de puerpério, sim. Perfeito. Inclusive, eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, só para exemplificar, né, assim, para ficar mais claro, que é quando eu coloco na minha experiência, quando eu estava no puerpério, uma cena específica que foi no meio da noite, eu acordei, meu filho estava precisando de trocar a fralda e a gente estava dormindo no ar-condicionado. E aí na hora que eu já estava trocando a fralda, assim, completamente me acostumando ainda com a privação de sono, esses foram nos primeiros dias, depois que eu já tinha tirado a fralda, que eu percebi que eu não tinha fraldas em volta de mim. E eu tava com um neném, assim, eu não podia largar ele e pegar uma fralda. Então eu chamei meu marido, que tava dormindo, falei, pega lá uma fralda pra mim. E tava frio. E eu tava conectada nessa fusão, eu tava sentindo o frio do meu filho. Então pega a fralda, eu fiquei muito desesperada pra ele levantar e sair correndo pra pegar a fralda. Porque eu tava nessa conexão ali, pra mim, eu só tava batendo em alguém aqui do meu lado, mas pra mim éramos nós dois. O meu marido não, então ele levantou devagar, até ele entender que ele tava acordando no meio da noite, o que era uma fralda e aonde que ficava. E aí nisso eu comecei a gritar muito desesperada pra ele pegar aquela fralda logo, porque ele precisava de pegar aquela fralda logo. E como ele não estava no mesmo processo que eu, ele olhou pra mim e falou assim, Carlos, tá parecendo uma doida, calma, eu vou pegar a fralda, mas espera um pouco, entende? Sim. Neste momento que eu já estava fazendo, pesquisando essa questão da solidão e tudo, e nesse momento que me bateu, foi esse aqui é o sentimento principal de doida, né, que as pessoas falam muito, tô me sentindo, acho que eu tô ficando doida, e da solidão. Porque é muito difícil o meu marido, por mais que ele tenha feito preparo para o puerpério, compreender naquele momento que ele está sendo acordado no meio da noite, aquela coisa toda, um susto, por que para mim é tão desesperador que aquela fralda seja buscada logo. Eu estou sentindo o frio do meu filho, ele não, ele está acordando, ele está nos processos dele, enfim. E aí nesse momento eu me senti muito só, porque como que eu explico para ele? Né? E como que também... eu não entendo o lado dele. Ele foi acordado no susto e no meio da noite ele descobre que esse susto é porque ele tá sem fralda. Pra ele é uma coisa absurdamente banal. Eu vou pegar uma fralda, não preciso de gritar. Pra mim não, meu filho está sofrendo de frio. Né? O tempo inteiro a minha mente está lembrando, enquanto mulher puérpera, que aquele bebê acabou de sair do meu ventre. Ele estava no quentinho, 36 graus, 37 graus. De repente ele está num quarto sem fralda, que tem um ar ligado. Isso tudo a mulher puerpera está considerando o tempo inteiro de uma forma inconsciente. Por quê? Porque ela está vivendo aquilo, ela está mergulhando, a Laura diz, ela está nadando naquela piscina. Então, se a piscina da fusão emocional ficou fria, a mãe entra em pânico e chama o pai que está fora da piscina e fala, corre que aqui está frio. E o pai fala, calma, não é possível que está tão frio assim, calma. Só que eu sei como está frio, eu estou dentro da piscina. E isso é um pouco solitário. Sim. Entende? Perfeito, perfeito. Nós podemos afirmar que todas as mulheres, algumas com mais intensidade e outras com menos, passam por essas características, por esse período? Isso depende muito da biografia humana de cada pessoa, da história de vida de cada pessoa, das expectativas que a pessoa tem e tal. De um modo geral, passam por uma questão cultural, né? A maior parte de nós está inserido numa cultura, na sociedade patriarcal, a repressão sexual feminina muito grande ainda, né? O capitalismo, tudo isso. Então, a maior parte de nós está inserida em famílias completamente diferentes, mas em uma estrutura com muito em comum. Mas isso, tendo um preparo puerperal legal, enfim, depende muito de como a pessoa chega até ali. Depende muito, um dos fatores, o fator mais importante
do livro A Maternidade um Encontro com a Própria Sombra, da Laura, é que a maternidade ou o puerpério é um momento de encontro com a própria sombra. A sombra é o que Jung chamou de inconsciente, né? O Freud chamou de inconsciente e Jung chamou de sombra, que é aqueles acontecimentos, aquelas características, aquelas coisas que você não quer entrar em contato, que você nega, enfim. Então, quando o bebê nasce, ele te coloca em contato com isso. Porque o bebê vem da nossa sombra, né? O bebê traz a nossa infância, o bebê traz as nossas dificuldades, o puerpério traz as nossas piores características afloradas. Então, e depende muito também disso, da relação que você tem, quais as suas sombras e como que você vai lidar com tudo isso, entende? Sim. Então é uma coisa da psique humana, mas ao mesmo tempo depende da sua história, do tamanho dessa sombra, do quão intensa, enfim. Eu digo isso porque tem alguma literatura, algumas que falam que 80% das mulheres vão passar por um puerpério mais intenso. Mas o que eu tenho percebido é que todas estão passando por um puerpério mais intenso. Isso, você ainda não achou os 20%, né? Eu ainda não encontrei 20%. E mais, eu tenho percebido que homens têm de alguma forma sentido um pouco de melancolia, de solidão, né? Já acompanhei algumas mulheres que ligaram a isso. Ele tá chorando, ele não quer ir trabalhar, ele tá me cobrando alguma coisa que eu não posso dar pra ele. Parece que ele tá mais no puerpério que eu. Né? Isso aí também é uma coisa que a gente fala muito também no blog, que é com relação à expectativa real do pai. E isso é uma coisa que está cada vez mais forte, principalmente agora, que está muito comum a gestação um pouco mais tardia, né? Então as pessoas elas têm mais tempo de vida sem filhos. E o casal tem também. E aí a forma, e isso é muito importante, o relacionamento pré-gestação é o que vai determinar esse tipo de coisa. Porque a gente tem, por exemplo, numa sociedade patriarcal, a gente tem muito comum uma estrutura familiar em que a mulher dá suporte ao homem. Né? A mulher faz pelo homem, a mulher serve ao homem. E a gente tem, mesmo que você use o termo serve de forma, você acha um pouco forte, você entra na estrutura da casa e você percebe que ela serve e que ela continua servindo. E aí, então, a gente pode ter 1000 discussões feministas, no fim das contas, 90% da população vive dentro dessa estrutura. E no que o bebê vem, esta mãe é que precisa de receber suporte. E este marido está acostumado a receber esse suporte. Então, ele fica sem suporte e ela também. E aí, muitas vezes, a gente encontra pais que passam pelo luto dessa esposa que foi perdida ali. E aí, eles acabam tão mergulhados nessa experiência e nesse luto que elas não têm suporte de ninguém, muito menos deles. E eles exigem um suporte delas que elas não podem dar. Não tem condições de... Então isso é uma coisa comum e isso é uma coisa que, assim como o parto, como é feito hoje, assim como toda essa expectativa tem feito, e eu acho que é o tema principal da Laura, crianças muito desacolhidas. Porque esses bebês, eles estão ali no meio. Olha o tanto que a gente já falou dessa mãe, a gente já falou desse pai, a gente ainda não falou do bebê. Porque esses bebês, eles estão quase que na última linha do texto, porque a gente tem muito para falar dessa mãe, muito para falar desse pai, e esse bebê era para estar sendo foco. Então, se esse pai está chorando e essa mãe está chorando, cadê esse bebê? Né? Como está esse bebê? Isso, quem está acolhendo ele quando ele estiver chorando? Isso, e aí muitas vezes é o bebê que chora demais, é o bebê que mama demais, é o bebê que tem refluxo, tem cólica, tem a PLV, tem uma série de motivos para falar, mãe, por favor, olha pra mim, porque isso, você vai parar de comer tudo que tem leite, você vai parar de viver, você vai parar de fazer suas coisas, porque é a única forma de eu dizer, aqui dentro desse berço tem um neném, entende? Perfeito. Uau, e aí, gostaram? Muito bom, né? Maravilhoso. Muito legal. Então é isso. Próxima quarta, continuação. Isso aí. Fiquem ligados que toda quarta-feira é dia de entrevista Reparta-me. Não deixem de curtir, não deixem de dar seu joinha e não deixem de se inscrever. Um beijo. Tchau, tchau.